Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um conceito importantíssimo para todo cristão, talvez para todo judeu também, que é o conceito do Messias, uma vez que lá em Israel alguns importantes rabinos estão dizendo que esse será o último Rosh Hashanah, o último ano novo, que eles vão passar sem saber quem é o Messias. Então parece que o Messias está chegando. A gente sabe que a palavra Mashiach em hebraico tem a ver com a ideia de ungir, né? De untar, espalhar um líquido, né? Consagrar, consagração, ser ungido. Então o Meshiach ou Mashiach é aquele que é o ungido. E é muito interessante porque essa palavra tem uma gama de relações com outros termos que são extremamente elucidativos quando a gente analisa a etimologia, ou seja, o significado mais profundo dessas palavras. Por exemplo, tem a palavra derivada do aramaico meshar, que significa azeite, né? Azeite produzido pelo esmagamento da azeitona, né? Da prensa do óleo lá, que um dos lugares onde acontecia isso era o próprio Getsemane, né? Que era a prensa do óleo. Além disso, você tem a palavra mishar ou moshar, que significa porção consagrada, óleo da unção, unguento e também uma porção separada para esse tipo de unção. Interessante a gente perceber porque Jesus é aquele que é ungido, ou seja, foi investido de um poder de Deus, assim como o sumo sacerdote e os reis também eram nos tempos do Antigo Testamento. Por isso, guarda nele também as funções de rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, uma reflexão que fica muito importante quando a gente lê no livro de Salmos e também no livro de Hebreus. Além disso, outra palavra semelhante é mashrit, que significa ruína ou destruição. Isso porque nós sabemos que Cristo, como Senhor dos Exércitos, como ungido, também vai destruir o mal, os exércitos do mal, o pecado, e vai cair como uma rocha sobre aqueles que se colocarem contra ele. Além disso, temos a palavra mishrak, também em hebraico, que significa objeto de escárnio. Lembrando, né, que ele foi escarnecido quando estava na cruz, né? Falaram para ele, se você é o Messias, então desce daí. E ele, na sua humildade, disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando o filho pede, o pai atende, e o pai atendeu, e eles provavelmente foram perdoados quando disseram, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Além disso, a gente tem também a palavra mishrak, que significa objeto de escárnio, isso eu já falei, e temos a palavra mishhar, que significa aurora, ou seja, a luz, né? João fala muito sobre isso no seu evangelho, quando diz que Cristo era a luz dos homens, né? Então, muito importante essa reflexão também, uma vez que ele traz iluminação para as trevas do homem afastado de Deus. Temos também a palavra mashret, que significa ruína ou destruição, também ali com a ideia de que quem não aceitá-lo como Salvador pode estar sujeito à grande provação que está para vir sobre o mundo, como João recebeu essa informação na ilha de Patmos, quando recebeu ali as 7 cartas das 7 igrejas, relacionada à carta para a igreja de Filadélfia, né? Além disso também temos a palavra hebraica mishhat ou moshhat, que significa o desfiguramento da face. Lembrando que Jesus, no seu momento ali da paixão ali, dos últimos momentos, ele foi agredido e também ficou com a sua face desfigurada ali. Então, interessante que essa palavra Mashiach, né, Messias, remete a tantas coisas importantes ali. Isaías também falava, não tinha parecer nem formosura, né, homem de dores, ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então tem essa referência muito legal também. Além disso, tem a expressão hebraica também mistovar, ou também mistar, que significa lugar de estender, ou seja, lugar onde se estende. Jesus também ali, né, com a sua morte e ressurreição, estendeu a graça de Deus acessivelmente a toda a humanidade.
Temos também a palavra mastema, que significa animosidade ou inimizade. Você fala, mas Jesus não tem nada a ver com inimizade, animosidade, ele fala mais os vossos inimigos, porém, por outro lado, ele fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, né? Então, inevitavelmente, ele sabia que aquele que o aceitasse como único, exclusivo Senhor e Salvador, teria, da parte dos outros, uma posição de animosidade. É inevitável, né? Além disso, tem a palavra também mistar, que significa governo ou autoridade. Sabemos que ele veio instaurar um governo não desse mundo, mas um governo que expressa o reino dos céus, que é um governo espiritual. Também sendo coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem a sua autoridade ali marcada. Temos a expressão também em hebraico mahan, que significa limpar, apagar, destruir, exterminar. Então, muito interessante também, porque ele destrói o mal e elimina todo vestígio de pecado, uma vez que todo aquele que chega a ele com o coração contrito, realmente arrependido, recebe dele o perdão pelas suas transgressões. Agora, além disso, a gente tem também a expressão me'ar em hebraico, que significa, traz uma ideia de gordura, ou animal cevado, animal que foi engordado ali, que foi alimentado para ser sacrificado, né? Então, significa a ideia de gordura, de unção, de óleo, né? E temos também conjuntamente a palavra moar, que significa o tutano do osso. Aí é a palavra mais interessante porque geralmente a gente pensa o óleo da unção de Cristo como fruto do azeite, né? O azeite sendo o óleo da unção, mas na verdade o tutano do osso é uma espécie de líquido gorduroso também, tem uma textura meio amanteigada e também tem relação com a palavra Mashiach, né? A palavra Moar, que tem uma derivação também. Ou seja, é interessante a gente pensar que, apesar de Cristo não ter tido nenhum dos seus ossos quebrados, ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Ou seja, o tutano do osso vem por meio do quebrantamento, né? Ou seja, para você ter essa unção do tutano, a unção Moar, que é do Mashiach, você precisa do quebrantamento, tá? Além disso, também tem a palavra mahá, que significa bater palmas, no sentido de bater palmas de alegria, de júbilo, lembrando que, né, toda a honra e toda a glória foi dada a Cristo pela sua obra salvífica ali na cruz. Além disso, temos um termo também derivado, né, em aramaico, que é merá, que significa bater, golpear, né, impedir, obstruir ou permitir que seja ferido, né? Assim, mais uma vez, confirmando aquilo que Isaías falou, ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Tem também a expressão merhabe ou merhabo, que significa esconderijo, né? Em Cristo nós temos o nosso esconderijo na rocha, porque ele é o nosso esconderijo. Temos também a expressão machberet, que significa coisa juntada, junção, costura, lugar de junção, lugar de unir, né? E ele é o nosso Emanuel, ou seja, o Deus conosco, o Deus unido a nós, tá bom? Esses são os conceitos ali de Messias a partir do idioma hebraico. Fica o convite para você se tornar membro se desejar. E é isso, pessoal. Se você é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para se inscrever. Examine todas as coisas. Retém que é bom. Forte abraço. Valeu!